Você já se perguntou como pode haver um só Deus, mas ao mesmo tempo o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Isso parece confuso para muitos, e há quem pense que a Trindade é apenas um dogma criado por homens. Mas será que é isso mesmo? Ou será que a própria Bíblia, com riqueza de detalhes, revela essa verdade gloriosa sobre o nosso Deus? Neste vídeo, vamos explorar com profundidade a doutrina da Trindade, explicando versículo por versículo, para mostrar que não se trata de invenção humana, mas de revelação divina. Você vai descobrir como o Pai é Deus, como o Filho é plenamente Deus e como o Espírito Santo é uma pessoa divina, e como tudo isso se encaixa perfeitamente no plano da salvação. Então, se aprender algo nos próximos minutos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e abrir seu coração para permitir que o Espírito de Deus te conduza à compreensão desta verdade que sustenta toda a fé cristã. 1. Deus é um, o fundamento da Trindade. A base da Trindade começa com a afirmação bíblica de que existe um só Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Este versículo, conhecido como o Shema, é a profissão de fé do povo de Israel e do próprio Jesus. Ele afirma que Deus é único, não muitos deuses, não uma pluralidade de seres divinos, mas um só. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Isaías 45:5. Aqui, Deus mesmo declara sua unicidade. Nenhum outro ser compartilha da sua divindade. Isso é importante para diferenciar a Trindade do politeísmo. A Trindade afirma um único Deus em três pessoas, e não três deuses. 2. O Pai é Deus. É amplamente aceito nas Escrituras que o Pai é Deus. Vejamos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:3. Aqui vemos claramente a distinção entre o Pai e o Filho. O Pai é chamado de Deus e é exaltado como fonte de toda a bênção espiritual. Para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. 1 Coríntios 8:6. O Pai é reconhecido como Criador e sustentador de todas as coisas. Mas observe que o versículo também menciona o Filho, Jesus Cristo, como Senhor, por meio de quem tudo existe, demonstrando sua coigualdade com o Pai. O Filho é Deus. O Novo Testamento deixa claro que Jesus Cristo não é apenas um homem ou profeta, mas Deus em carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Este texto afirma que Jesus, o Verbo, já existia no princípio, estava com Deus, relacionamento, e era Deu, essência. Aqui temos distinção de pessoas e unidades de natureza. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Não há parte de Deus em Jesus, toda a plenitude da divindade habita nele. Isso prova que Jesus é total e completamente Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Jesus toma para si o nome que Deus revelou a Moisés. Eu sou. Êxodo 3,14. Os judeus entenderam que ele estava se declarando Deus, por isso tentaram apedrejá-lo. Filho, os teus pecados estão perdoados. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Marcos 5,7. Jesus perdoa pecados, algo que somente Deus pode fazer. Os religiosos consideraram isso uma blasfêmia, mas Jesus provou sua autoridade. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus 14:33. Jesus aceitou a adoração, algo que nenhum servo de Deus faria. Isso mostra que ele é digno de ser adorado porque é Deus. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Essa unidade não é de vontade ou missão apenas, mas de natureza. Tanto que os judeus queriam apedrejá-lo por, como homem, se declarar igual a Deus. João 10:23. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é frequentemente mal compreendido como uma força ou influência.
mas a Bíblia o apresenta como uma pessoa divina. Por que mentiste ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3 a 4. Aqui mentir ao Espírito é o mesmo que mentir a Deus. Isso prova sua divindade e personalidade. O Espírito tudo perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. O Espírito tem conhecimento e inteligência infinitos, atributos que pertencem somente a Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30. O Espírito pode ser entristecido, algo impossível para uma energia ou força impessoal. Isso mostra que ele tem emoções e consciência. Ele é uma pessoa. 5. Três pessoas, um Deus. A Trindade revelada. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 10 e 19. Jesus usa o singular, nome, e cita três pessoas. Isso indica unidade de essência, um nome, e distinção de pessoas, Pai, Filho e Espírito. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13, 13. Paulo invoca bênçãos das três pessoas, mostrando igualdade e atuação conjunta. Batismo de Jesus. Mateus 3:16 a 17. Jesus, o Filho, está sendo batizado. O Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. Três pessoas distintas se manifestam ao mesmo tempo. 6. A Trindade no plano da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. O Pai inicia o plano da salvação com amor, enviando o Filho para redimir. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. O Filho executa a salvação, morrendo em nosso lugar. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16,8. O Espírito Santo aplica a salvação, convencendo o coração humano e regenerando o pecador. Conclusão. A Trindade é um mistério glorioso. Embora a mente humana não possa compreender plenamente, as Escrituras nos revelam um Deus único, eterno e glorioso, que existe em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não são três deuses, nem um Deus que muda de forma, mas três pessoas com a mesma essência divina, perfeitamente unidas em propósito, glória e amor. Você crê neste Deus trino? Como essa doutrina fortalece sua fé e te aproxima de Deus? Deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa entender essa verdade e continue firme no estudo da palavra.